Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim, e para dar o testemunho deles e diante dele das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, o Senhor ensina a seus discípulos, os alerta que a missão que eles estavam abraçando, que a missão que Jesus os estava enviando, eles seriam como ovelhas no meio de lobos. Para ensinar a eles que o anúncio da boa nova da salvação, ela não é somente mar de rosas. Haveria perseguição por causa do Evangelho. Porque, meus filhos, a verdade, ela incomoda aqueles que querem permanecer no erro e na desobediência. Se a verdade, ela incomoda aqueles que não querem saber, por isso que é melhor às vezes calar aqueles que estão falando a verdade. Por isso que o Senhor disse que é preciso permanecer firme no anúncio da boa nova da salvação. E até hoje é assim, meus filhos. Até hoje é assim. Quantos enquantos que infelizmente eles não querem saber ou não querem aceitar quando alguém quer falar a eles do nome de Jesus. Não querem saber. Porque preferem ficar longe da verdade. Quando o Senhor fala aqui que haverá divisão entre dentro da casa, o pai contra a filha e assim por diante, é que assim, meus filhos, infelizmente, em muitas realidades familiares, mas muitas mesmo, nem todos os membros da família, eles caminham com a igreja, não é verdade? Tem casa que vai somente a esposa e o marido não vai, e nem os filhos. Tem realidade que o esposo vai e a mulher não vai, e assim por diante. Infelizmente, e aqueles que não vão para a igreja, que não caminham com a igreja, além de não ir, eles ainda implicam, ficam enchendo as paciências daqueles que vão para a igreja, não é verdade? Ficam questionando, por que na missa hoje? Vai de novo. Fica enchendo as paciências daqueles que estão querendo viver a sua fé. É o que o Senhor falou no Evangelho de hoje. Quantos filhos, filhas, quantas críticas algumas pessoas recebem por ir na missa, por ir na Santa Missa, quanta crítica, quanta perseguição verbal, só porque a pessoa quer ir numa missa. Então, infelizmente, essa realidade que Jesus falou acontece muito hoje em nosso meio. Quantas pessoas que vão na missa, quando a missa é um pouquinho demorada, chega em casa, aquele que fica, que não vai na igreja, que não vive a fé, que não se preocupa com a sua salvação, começa a criticar, para que missa demorada, e assim por diante. Enfim, é a perseguição, é dentro da própria casa. Mas aqueles que estão seguindo Jesus devem ficar firmes, firmes e firmes. Porque, meu filho e minha filha, vale a pena falar do Evangelho, vale a pena viver o Evangelho. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e não há salvação sem o Senhor Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.